E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão. Puxa vida, que delay, hein? Cara, faz um tempo que eu não consigo tempo para sentar e gravar um vídeo para vocês, mas se ainda tiver algum inscrito no canal, bom, tô de volta. Mês das férias agora, férias escolares, né? Você sabe, eu sou professor e esse final de ano foi puxado, nego, velho. Então, vamos lá, roda a vinheta, vamos ver o que a gente consegue fazer dessa vez. Bom, deixa eu falar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre os Bullywugs. Bullywugs é uma criatura que eu mesmo vi pela primeira vez no desenho do Dungeons and Dragons, aquele Caverna do Dragão que passava na Rede Globo. E são os sapos guerreiros, sapos brigões, né? Que eles ficam nos pântanos, eles trabalham por vingador. Eles têm uma bocarra cheia de dentes e usam umas armas, umas lanças assim meio primitivas. Eu fiz umas pesquisinhas rápidas e Bullywug é uma criatura que é bem, bem famosa no Dungeons and Dragons, né? Tá lá desde os módulos mais antigos e ela mantém sempre as mesmas características. O que eu quero falar hoje é do Bullywug de Tormenta, que é o Tabrak. O Tabrak, ele é um monstro sapo, né? Que vive nos pântanos, especialmente no pântano dos Juncos, que é na região de Tormenta, ficando ali. Ai, meu pai do céu, onde é mesmo? Em Valcária, no Derreon, Derreon que é o reino, né? No sul de Derreon, ali perto do Monte Palindor. Pertinho, perto é modo de dizer, né? E assim, eu sempre gostei muito desse tipo de raça anfíbia que vive nos pântanos. Quando a gente jogava a última campanha de Tormenta que a gente jogou, tinha um personagem que era o Zé. O Zé tinha ele um samurai, um anfíbio, um homem-sapo anfíbio, que poderia muito bem se enquadrar nessa raça. Era sapo o personagem dele? Cara, eu não lembro agora. Era meio homem, meio peixe, meio qualquer coisa assim, mas era o Wade, o nome dele. E era muito legal. Eles faziam jutsu, aqueles golpes do Demon Slayer. Sabe? Mas não é sobre isso que eu queria falar. Bom, e aí o Tabrak, ele tem umas características muito legais, né? Ele é o Bullywug de Tormenta. E assim, eu fiz uma aventura muito bacaninha em cima dele e é sobre isso que eu quero falar agora. Uma aventura que se passa no pântano dos Juncos, né? Uma cidade, na verdade não uma cidade, uma vila. Eu gosto de trabalhar com vilas. Cidades é meio complicado, para mim é meio complicado, mas eu gosto de vilas porque eu fiz uma aventura para 4º nível, que são monstros de nível 1 e nível 3. Então um grupo de 4 jogadores de 4º nível dá muito bem para enfrentar essa galera. Mas funciona da seguinte maneira: tem uma cidadezinha lá no pântano, né? Uma vilazinha lá na beira do pântano, que os moradores estão sofrendo de uma doença incurável, né? Os caras têm seu dia de trabalho normal, eles vão para casa, dormem, só que eles não acordam. Fizeram algumas investigações e a única coisa que eles conseguiram descobrir foram pegadas monstruosas da janela de das casas indo em direção ao pântano. Daí o Edrim, que é o clérigo local, um clérigo do panteão, quer dizer, um clérigo que não segue nenhuma divindade específica, ele contrata os jogadores para ir para o pântano e descobrir o que está acontecendo, porque ele acha que tem alguma coisa a ver com o antigo templo dedicado a um dragão que havia lá no pântano. E ele não está enganado. Eu sempre gostei muito de pântano. A primeira vez que eu joguei uma aventura com pântano foi uma aventura de Shadowrun, 2ª edição, chamada Blood, Tears and Swamp. Sangue, Suor e Pântanos, numa tradição bem bosta, sobre um xamã tóxico que controlava os crocodilos de uma determinada área para se livrar de uma cidade. E eu adorei a aventura. Depois eu assisti algumas séries que se passavam no pântano. Tem jogos que se passam no pântano muito legais. Eu acho o pântano um lugar pouco explorado, porque tem muito desafio ambiental. E aí eu pensei da seguinte maneira: uma aventura super simples, 4º nível, os jogadores são contratados, vão até o pântano, rodam um pouquinho ali pelo pântano, enfrentam alguns desafios, chegam no tal templo. O templo antigamente, bem antigamente, pertencia a um dragão negro que morava naquele pântano
que tinha reclamado aquele pedacinho do pântano da Mata dos Juncos, né, para ele. Só que os Tabrak não gostaram e começou um feudo ali entre os dois. Sei que finalmente, em algum momento da história, o dragão foi morto pelos Tabraks e o templo ficou abandonado. Só que um xamã dos Tabraks, ele gostaria de trazer de volta, ou trazer para Aton, um avatar de seu deus, que é aquele deus de nome impronunciável. Parece que alguém pegou e bateu os dedos assim no teclado, isso é um monte de... o deus dos homens sapos. E para fazer isso, ele vai usar o esqueleto do dragão como um portal. Olha que sacada, né? Mas para fazer isso, ele precisa de mais mana do que ele tem. Por isso, ele conseguiu uma gema chamada Gema das Almas, ou alguma coisa assim, sequestradora de almas, cristal da alma dormente, uma coisa assim. Como é que funciona esse cristal? É um artefato. Então você tem que levar o cristal até perto de alguém que está dormindo. Tem uma certa distância mínima que você tem que estar para funcionar. E aí você suga a alma do sujeito, você toma a alma do cara e o corpo fica em torpor, o corpo fica em coma, ele não acorda. É isso que está acontecendo com a cidade. E aí os caras, esse xamã, ele está usando esse cristal para dar energia para o portal, para poder fazer o feitiço, abrir o portal. E o sapão, se você jogou The Witcher, aquela expansão, a expansão do The Witcher, acho que é Blood and Wine, que você enfrenta um sapão no esgoto, um sapão daquele estilo, tá? É bem bacana. E aí ele quer trazer esse bicho pra cá. Aí os jogadores vão lá no pântano. Eu fiz uma dungeon super simplinha, né? Uma entrada, 2 corredores. Um corredor vai para um cofre que está fechado. Aí é o que é um bom pulo do gato. Esse cofre está fechado, era o cofre do dragão. Mas não tem como abrir. E pelo outro lado, aí tem o resto do templo que sucumbiu perante o pântano está tomando sem a presença do dragão, né? O pântano toma tudo de volta. E lá eles encontram, vão ter a batalha contra esse xamã. E eu fiz uma maldade. Se você vai jogar a aventura, ela vai estar disponível em breve na iniciativa Tormenta 20, na iniciativa T20. Então, se você for jogar essa aventura, eu peço que você pare por aqui. Se não, pode continuar. O aviso de spoiler foi dado. Eu não sou pai de nenhum dos meus jogadores, nem quem acessa o vídeo aqui. Então, vamos lá. Esse xamã, ele estava usando o cristal, mas ele está disposto a dar a vida dele para trazer esse avatar do deus dele para o plano material. E aí ele preparou um feitiço que se quem morresse ali dentro, quem morresse dentro daquela câmara, o sangue ia escorrer por umas canaletas mágicas e ia fazer com que o feitiço funcionasse assim na base da emergência. Então, se os jogadores matarem mesmo na porrada, trucidar, que é normalmente isso que o jogador faz, né? Não lança feitiço de sono, não amarra para levar para nenhum lugar. Se eles trucidarem os caras, o sangue vai fazer com que o avatar apareça, ele surge no campo de batalha, mas ele não quer luta com ninguém, não quer guerra com ninguém, ele simplesmente pula. No que ele pula, ele arrebenta o teto. E aquela coisa de filme, né? O templo começa a desabar. Eu deixo algumas dicas do que está acontecendo no corredor 4, na área 4 do mapa. Tem lá algumas colunas que contam a história do lugar, conta a história da disputa do dragão com os Buliugs, com os Tabraques, conta a história de que um Tabrak conseguiu invadir e fugiu com a chave do dragão. Então olha que legal, já tem um ponto aí, o dragão a chave do tesouro do dragão está perdida em algum lugar do pântano junto. Se você quiser ir atrás, pode ir, boa sorte para você, né? E aí, se os caras conseguem sair do templo antes que ele afunde no pântano e destruírem, né, o cristal, a cidade vai acordar, eles vão virar grandes heróis e essas coisas todas que a gente já conhece. Você veja que eu não criei nada de muito novo, nada de muito espetacular. É uma aventurazinha de 17 páginas,
né, com tudo que você precisa para jogar. Algumas referências aos livros de Tormenta, então obviamente você precisa dos livros. E eu acho que vai ser uma aventura bem bacana. Então, bom, eu tinha que fazer um retorno em breve, porque eu estou aqui em casa, está reformando também. Então eu perdi o meu local de gravar vídeos de mapas. Então, assim, vamos ver o que a gente consegue daqui para frente. Que é isso. Então, galera, muito obrigado quem acompanhou até aqui. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo e eu ficando falando assim talvez não tenha tanta graça, mas é isso. Vida longa ao RPG. Até a próxima.